tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Desde segunda-feira estão me pedindo para comentar sobre o choro do Maia, sobre as vitórias do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco em suas respectivas casas legislativas e sobre o discurso inflamado do Kim Kataguiri, que chamou o presidente de tchutchuca do Centrão. Bom, mas ao invés de simplesmente tecer aí a minha opinião, eu quero fazer um breve resumo do governo Bolsonaro até aqui, para que a partir disso você entenda o real significado do resultado dessas duas eleições, principalmente a do Lira, e quais serão os seus desdobramentos no nosso cenário político. Mas meu intuito é que ao final do vídeo você tire suas próprias conclusões, inclusive acerca do discurso do fundador do movimento Bumbum Livre. Mas antes, já deixa o seu like no vídeo para ele ganhar relevância. Confere se você continua inscrito no canal. E se você é novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Então vamos lá. Bolsonaro foi eleito prometendo romper com o presidencialismo de coalizão. Ou seja, o executivo não se renderia a acordos políticos partidários com o Congresso em troca de apoio e aprovação de projetos. Porém, não se quebra um paradigma sem antes mudar o sistema que o fundamenta. Uma profunda reforma política e até uma nova constituinte se faz necessário para que o executivo e o legislativo se tornem de fato poderes harmônicos e independentes. Do contrário, é impossível que qualquer presidente governe sem se render a negociações um tanto quanto questionáveis com o legislativo. E isso não é uma escolha, mas sim uma imposição do sistema do qual o chefe de Estado é refém. Sem contar que a Constituição de 88 foi desenhada por defensores do regime parlamentarista. Assim, muito poder foi dado ao legislativo. Ainda mais que quando foi escrita o país tinha acabado de sair de um regime militar onde o executivo mandava e desmandava. Então é óbvio que os constituintes quiseram se proteger. E para piorar, o aparelhamento do judiciário orquestrado durante os 13 anos de PT fez com que o poder do executivo fosse ainda mais esvaziado. Dessa forma, no Brasil ou se governa de mãos dadas com o Congresso, atendendo todas as suas demandas, ou simplesmente não se governa. O presidente que gritar independência ou morte, na certa, receberá a segunda opção. Collor não foi empichado por causa de uma Fiat Elba, mas sim porque não contava com uma base governista robusta nas duas casas legislativas. Só que mesmo assim, Bolsonaro foi eleito prometendo uma nova política. Ele seria o presidente que acabaria com o toma lá da cá. E ninguém pode negar que ele não tenha tentado. Primeiro escalou sua equipe ministerial seguindo critérios exclusivamente técnicos, algo inédito na história da nova república. No início do seu mandato, ele sequer conversava com o parlamento, tanto que todos que hoje demonizam sua aproximação com o Centrão, na época clamavam por mais articulação. Mas o resultado de querer ser fiel à sua campanha, de não ceder ao toma lá da cá, foi evidente. O Congresso, sob o comando de Maia e Alcolumbre, sustentado pelos ministros do STF, deixou caducar as medidas provisórias do 13º do Bolsa Família, da carteira estudantil, da revogação do imposto sindical e da publicação livre de balanços das empresas. Dificultou o porte de arma, desfigurou completamente o pacote anticrime de combate à corrupção, enfraqueceu a Operação Lava Jato com a lei de abuso de autoridade, articulou o aumento do fundo partidário e não pautou a votação da prisão em segunda instância. Rodrigo Maia, depois de ter recusado pautar reformas e privatizações, barrou a CPI da Uni e até a MP da regularização fundiária, que permitiria ao governo saber o CPF de quem comete crimes ambientais. O ex-presidente da Câmara engavetou ao todo quase 30 medidas provisórias que deixaram de beneficiar o nosso país e a nossa economia. Tudo com a cumplicidade da extrema imprensa e, em particular, da Rede Globo. Um de seus últimos boicotes à frente da Câmara foi interditar na reforma tributária a desoneração da folha de pagamento,
o que diminuiria o custo empregatício e formalizaria em torno de 30 milhões de trabalhadores informais. A reforma da Previdência, que foi aí uma grande conquista para o país, que finalmente aconteceu no governo Bolsonaro, só passou, e mesmo assim com desidratação, porque além do brasileiro ter botado pressão nas ruas, chegou em um ponto que, se não passasse, acabaria afetando os interesses de todos. O fato é que mesmo com os constantes boicotes do Botafogo, a grande mídia insistia em atribuir a ele qualquer mínima conquista do governo, principalmente no primeiro ano, quando os jornais estampavam em suas manchetes que Bolsonaro se tornara uma espécie de rainha da Inglaterra e que o país só andava porque estava sendo conduzido pelo que eles apelidaram de parlamentarismo branco. O que temos que entender é que quando Jair Bolsonaro assumiu a presidência, a única base governista que ele tinha, de fato, era o PSL. Ele acreditou que os membros do partido garantiriam um apoio mais sólido no Congresso, costurando acordos com os blocos de representação suprapartidária que atuam aí com a bancada, como bancada, a partir de interesses comuns e sob uma única liderança, como, por exemplo, a bancada do agronegócio, a bancada evangélica, a bancada da segurança pública e etc. Porém, os deputados que foram eleitos surfando na onda conservadora e ancorados nas costas do Bolsonaro se mostraram grandes oportunistas. Traíram o projeto para o qual foram eleitos. A base governista, como sabemos, rachou, tanto que culminou com a saída do Bolsonaro do PSL. E com a base governista dividida, uma parte se manteve com o presidente e outra parte se diluiu entre o centrão e a oposição. Porém, a parte que se mantém fiel até hoje não foi suficiente para costurar apoios e garantir um mínimo de governabilidade. E foi a partir daí que, aconselhado pelo general Ramos, o presidente começou a mudar seu jeito de governar, se desvinculando da ala mais bolsonarista, que a imprensa chama de ala ideológica, assim como também passou a abrir concessões, sancionando leis e fazendo indicações que atendiam os anseios do Congresso, mas que desagradavam boa parte dos seus eleitores. E foi aí também que, aqui do lado de fora, a direita começou a rachar. A crise na base de apoio do governo fortaleceu ainda mais o legislativo, que, sob o comando de Maia e Alcolumbre, passou a ditar sua própria agenda, não dando mais prosseguimento às propostas vindas do Planalto e colocando o presidente na rota de um impeachment. Apesar de Bolsonaro ter planejado fazer um governo 100% de direita, sem o tal do toma lá da cá, o desentendimento com a sua base de apoio, mas a forma com que o nosso sistema é arranjado, não deu condições para ele se sustentar sozinho, sem compor seu governo com outros grupos de interesses distintos. E assim começou o seu namoro com o centrão fisiológico. Bom, antes de prosseguir, precisamos entender que existe uma grande diferença entre negociar cargos por dinheiro e negociar cargos para montar bancada. Existe um abismo entre negociar cargos para criar um esquema de corrupção sistêmica, o que o PT fez, e negociar cargos para conseguir ter governabilidade em um regime de presidencialismo, de coalizão, que é o que o Bolsonaro está fazendo. Bom, mas voltando aqui. Com a aproximação do centrão, tudo indicava que Jair finalmente iria começar a governar o país. No entanto, veio a pandemia e, como sabemos, o STF jogou no ralo todas as pretensões governistas do executivo, principalmente quando amarrou as mãos do presidente e determinou que cabiam aos prefeitos e governadores decidirem o que era melhor para tratar a pandemia. E a crise sanitária, mais os poderes quase absolutos que prefeitos e governadores receberam, criou o cenário ideal para o derretimento do Bolsonaro. Tudo passou a ser culpa do presidente, das mortes ao debacle econômico causado pelas paralisações que desde o início ele se colocou contra. E para você ter uma ideia,
a CGU estima que 65% dos recursos da União destinados aos estados e municípios foram desviados. Ou seja, enquanto chamavam Bolsonaro de genocida, prefeitos e governadores, sob o aval do STF, chafurdavam na lama do Covidão. Foi nesse momento que o governo federal teve que estreitar ainda mais seus laços com o Centrão. O que era um namoro precisava virar um casamento. Bolsonaro, macaco velho de Brasília, 30 anos de Congresso, enfim começou a fazer política que nem gente grande. Ou fazia isso ou naufragava. E pode ter certeza que se ele naufragasse em 2022, a esquerda voltaria com tudo ao poder. E sempre que você duvidar disso, olhe para o que aconteceu na Argentina. Bom, mas nessa altura do campeonato, acho que eu também não preciso explicar que a indicação do Cássio Nunes foi o que, enfim, selou o casamento do governo com o Centrão. Temos que entender uma coisa. Os caras do Centrão são prostitutas. O que eles querem é se manter no poder, não importando que para isso tenham que defender a agenda A ou a agenda B. Eles não possuem ideologia, eles estão cagando para a direita ou esquerda, para socialismo ou liberalismo. Sendo assim, o mais importante agora é neutralizar a esquerda, pois é esta que elimina qualquer chance de termos um país melhor lá na frente. O Centrão não, o Centrão pode ser usado a nosso favor. Mas claro que tudo tem um preço. Para rir, tem que fazer rir. É por isso que cargos estão sendo distribuídos a rodo para essa turma. E isso não é ilegal, faz parte do jogo. Só que todas essas indicações que o governo está fazendo para membros do Centrão, alguns até com um passado um tanto sujo, hoje encontram um cenário bem diferente que nos governos anteriores, que possibilitou aí o maior esquema de corrupção da história. Hoje, essas indicações ficaram isoladas e ainda cercadas e vigiadas por militares. Todos esses cargos estão sob o guarda-chuva de algum general, e não mais sob o controle de ex-terroristas ou de quadrilheiros, como era nos tempos de PT. Além disso, todos esses caras que agora passam a apoiar o governo já sabem a força que o Bolsonaro tem com o povão. Tanto que até eles estão experimentando uma popularidade que nunca tiveram. Quem era Arthur Lira na fila do pão antes do Bolsonaro? Como o Roberto Jefferson era visto antes de se aproximar do presidente? Hoje ele até é chamado carinhosamente de Bob Jeff. Sendo assim, é claro que nenhum deles quer perder essa popularidade. Ainda mais que todos vão disputar em 2022, então não podem se meter em confusão ou atrapalhar o governo. Se forem pegos roubando, boicotando as propostas do executivo, ou tirando, ou traindo, aliás, o presidente, adeus à reeleição. Eles sabem que hoje a política se tornou a novela do brasileiro. Sabem que no passado o povão cagava para quem seria o presidente da Câmara. E que hoje o país sabe o nome e o passado de cada concorrente e para acompanhar o pleito no Congresso. Por isso, meus amigos, Bolsonaro ganhou, conseguiu virar o jogo a seu favor. Lá atrás, pediam intensamente para o presidente fazer articulação. O japonês do MBL era um dos que pedia. Pois então, ele enfim articulou. Em meio aos ataques da grande mídia, sendo chamado de genocida e sendo responsabilizado diretamente pela ingerência de prefeitos e governadores durante a pandemia. Depois de ter sido traído por membros do próprio executivo, Santos Cruz, Mandetta, Moro, e com um desgaste natural gerado por uma crise mundial sem precedentes, Jair Bolsonaro, mesmo assim, elegeu os seus candidatos para as duas casas legislativas. E fez isso sem mensalão, sem petrolão, sem comparsas distribuindo propinas com dinheiro captado através de empréstimos fraudulentos no BNDES e sem compra de votos, pois para quem não sabe ainda, emendas parlamentares estão previstas na Constituição, fazem parte do jogo. Ou seja, Bolsonaro já nadava de braçada com o povão. Viva! Viva! Viva!
primeira vez, tem tudo para nadar de braçada dentro do Congresso Nacional. E assim podemos finalmente ter um pouco de paz institucional, aprovar as reformas que vão colocar o Brasil em franco crescimento econômico e garantir em 2022 a vitória daquele que ainda continua sendo a nossa única opção viável, à direita. Por isso, sejam espertos, abandonem ideologias e devaneios juvenis e tentem entender como se joga o jogo. Agora não é o momento de agir com o coração, muito menos com o fígado. Agora é o momento de usar o cérebro. Vivemos em uma democracia onde de 4 em 4 anos o povo supostamente escolhe seus representantes. E foi o povo quem elegeu esses caras do Centrão. É por causa das pessoas que usam as urnas como latrina que temos esse legislativo que está aí. Ninguém cai de paraquedas dentro do Congresso Nacional. Os brasileiros elegeram todo tipo de oportunistas, figuras que se passaram por conservadores, mas que não transmitiam qualquer confiança, de ex-ator pornô a youtuber estelionatário que nem no Brasil vivia. Os brasileiros reelegeram corruptos históricos e toda sorte de canalhas e aproveitadores. Assim sendo, de que forma o Bolsonaro fará um governo de coalizão que o nosso presidencialismo exige? Fazendo acordo com quem? Com os Power Rangers? Como será que o Amoedo faria? Será que do alto da sua prudência e sofisticação ele quebraria o sistema e governaria sem acordos? Se o Mourão assumisse, como você acha que ele costuraria apoio para governar? Como será que o Moro, que virou o ídolo dos que abandonaram o barco, faria se fosse presidente? Será que ele daria um golpe e governaria sem o legislativo e só com o STF, já que ele é a favor do ativismo judicial? Ninguém que hoje condena o Bolsonaro consegue mostrar outro caminho. O Kim Kataguiri, que na segunda-feira recebeu 2 míseros votos e fez um discurso completamente demagogo para repudiar a aliança do governo com o Centrão, quando questionado se preferia Bolsonaro ou Alckmin, não hesitou em escolher aquele que transformaria o Planalto em um gigantesco balcão de negócios. Alckmin ou Bolsonaro? Puta, boa pergunta. Alckmin. E quando foi no programa do Bial, deu nota 8 para o Botafogo. Ou seja, quem é que é a tchutchuca do Centrão? A verdade é que não tem para onde fugir. A política continua sendo a arte do possível, continua sendo a arte do que tem para hoje. E o que temos para hoje é um sistema que privilegia oligarquias fisiológicas. E uma população formada em sua maior parte por analfabetos funcionais que não sabem votar. Então não adianta você fazer biquinho e bater o pezinho no chão porque o presidente que você escolheu não é aquele mito que sozinho iria tirar o país do buraco em que se encontra há mais de 100 anos e ainda fazer isso sem sujar as mãos. Desculpa, mas se você votou no Bolsonaro e agora está decepcionadinho com ele, não deveria nem estar aqui assistindo esse vídeo, pois não é conteúdo para crianças. Sei lá, vai jogar videogame, vai assistir novela. Política definitivamente não é para você. Agora, se você entendeu o quão foi importante o que aconteceu essa semana, ou se esse vídeo te fez entender, parabéns. Você não é mais uma criança mimada e está pronto para fazer a sua parte na mudança desse país. E por hoje é isso aí. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, ou deixa só aquele alô esperto, pois isso ajuda demais na nossa relevância. Compartilhe ao máximo esse vídeo. E diante de toda a perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, se você gosta do meu trabalho e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja aí com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!